lá em Lamentações de Jeremias. Se você está feliz, diga glória a Deus por isso. Capítulo de número 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Versículo 19. Enquanto você localiza, eu gostaria de render graças ao nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Deus seja louvado por esta noite, Deus seja louvado por esta oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez fazermos menção das Sagradas Escrituras. Deus abençoe toda a igreja que aqui está presente, unidos e reunidos para engrandecermos o nome daquele que é Deus e é soberano sobre tudo. Deus abençoe também os nossos queridos irmãos, amigos, pastores, só profetas maiores ali. Deus abençoe a vida de vocês. Me sinto muito alegre em estar com os amados e também creio que vocês estarão orando por mim e dando glória a Deus, porque vocês são meus amigos. Amém? Lamentações, capítulo 3, versículo de número 19 até o versículo de número 24. Essa palavra arde no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Lamentações 3, do 19 ao 24, diz assim: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto lembra e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Feche seus olhos. Pai, em concordância com a oração do teu filho, nós clamamos a ti, que o Senhor seja bondoso para conosco, para com a tua igreja, e que através da tua palavra tu possas se revelar no nosso meio. É assim que oramos e te agradecemos. Se você concorda, diga amém e tome seu assento. Meus irmãos, vocês conseguem conceber, nem que seja por um instante, quão difícil seria uma vida sem esperança? Quão complicada, quão insuportável seria viver sem esperança? Enfrentar os dilemas da vida, enfrentar as problemáticas que nos assaltam, as dores que mostram as suas carrancas, os dilemas que enfrentamos diariamente sem esperança, eu acredito que seria um fardo por demais insuportável. Um dia o Dr. Shedd, ao traduzir a Bíblia para um certo dialeto, ele angustiou-se por não encontrar uma palavra que equiparava-se à palavra esperança. Porque se tirarmos esperança daquilo que nós entendemos como evangelho, nós perdemos a razão de ser do evangelho. E é exatamente por causa disso que eu quero meditar com os irmãos acerca de esperança em meio às aflições. Diga isso comigo: esperança em meio às aflições. O texto que lemos, ele transparece uma experiência vivenciada por Jeremias. Jeremias era um homem de uma família sacerdotal, oriundo de uma cidade, de uma região conhecida como Anatote, que ficava dentro do território de Benjamim, que era a menor tribo de Israel. Esta tribo, ou esta região conhecida como Anatote, ela era muito famosa por receber um grupo de famílias levitas, conforme está descrito lá em Josué, capítulo 21, versículo de número 18. Contudo, vale a pena nós salientarmos que aqueles que habitavam na região de Anatote, eles eram descendentes de Abiatar,
e carregavam sobre si uma marca, um estigma de terem sido colocados de lado por Deus e sofrido uma maldição em decorrência da desobediência dos seus predecessores. Quando nós observamos, ainda nos dias de Eli, Deus havia proferido uma sentença muito dura contra a casa de Abiatar. A Bíblia nos diz lá em 1 Samuel 2, 35 e 36, nas seguintes palavras: e escolherei para mim um sacerdote fiel que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma família duradoura e ele ministrará para sempre diante do meu ungido. E todo aquele que ficar da tua família virá prostrar-se diante dele para conseguir uma moeda de prata e um pedaço de pão e dirá: suplico-te que me deis algum cargo sacerdotal para que eu tenha algo para comer. Deus havia rejeitado a casa de Abiatar, e isso vai de fato tornar-se uma realidade experienciada nos dias de Salomão. O irmão de Salomão, Adonias, ele planejou e intentou tomar o trono de Salomão. Ele arregimentou um certo exército, mas foi desbaratado por Salomão. E no mesmo momento, Salomão não apenas julgou Adonias, mas também ele, depois da função sacerdotal, a casa de Abiatar, e colocou agora para exercer este ofício a casa de Zadok. A ordem era: todos os descendentes de Abiatar vão residir na região de Anatote. Foi isso que aconteceu. Aqueles homens não poderiam exercer o ofício sacerdotal, porque naturalmente foram rejeitados, e parece-nos que Jeremias, ele vem exatamente deste contexto. Jeremias, ele foi chamado por Deus enquanto residia na região de Anatote. E o ministério dele foi um ministério bem intenso. Ele profetizou durante os últimos 40 anos que antecedeu o cativeiro babilônico. Jeremias também era contemporâneo de Abacuque, Sofonias, de Ulda e outros profetas. Jeremias é o tipo de pessoa que, se nós fôssemos julgar o êxito do seu ministério em decorrência da quantidade de pessoas que ouviram e se converteram, nós diríamos que Jeremias foi um dos pregadores mais frustrados que pisou nessa terra. 40 anos e ninguém ouviu a mensagem dele, quebrantou-se, permaneceram de dura cerviz e indiferente, até que um dia Deus julga essa nação através dos caldeus, os babilônicos, que vieram contra o reino do sul em 3 momentos. No ano 606, 597, mas no ano 586, a Babilônia aniquilou Jerusalém. As muralhas foram derribadas, o templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, jogado ao chão, e aquelas pessoas foram conduzidas para mais de 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. A cidade estava vivendo literalmente um cenário de caos. O capítulo que lemos de Lamentações, ele é um texto que traz essa tônica poética. E embora Jeremias sempre conjugue as expressões na primeira pessoa, nos versos 1, 2 e 3, dizendo: eu sou aquele homem, ele me guiou, ou contra mim ele atentou, esse texto também representa a dor de toda uma nação. Era um momento de luto, era um momento de angústia, era um momento de desespero, era um momento de pavor, e Jeremias está expressando as dores que ele está sentindo diante de Deus. A primeira coisa que eu quero observar com os irmãos é que Jeremias, ele reconhece, ele vai explicitar a dimensão da sua dor de maneira muito clara, precisa, objetiva. Se você observar o verso 19 e 20, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. A minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Jeremias está orando porque ele diz: lembra-te. Ele se aproxima de Deus em um diálogo, em uma conversa.
ele explicita, ele reverbera aquilo que está dentro da sua alma. E a intensidade da dor de Jeremias é expressa nas seguintes expressões: a minha aflição, o meu pranto, o absinto e o fel. O absinto era um tipo de planta muito conhecida na região da Palestina por causa do seu amargor. E Jeremias está dizendo exatamente isso: a minha alma está amargurada. Eu estou triste, nós estamos em maus lençóis. Não há motivo para comemorarmos, não há motivo para gozo, não há motivo para júbilo. É um tempo de pranto, de dificuldade, de angústia e de dificuldade. E Jeremias explicita, coloca diante de Deus. É interessante que nós aprendemos com Jeremias que precisamos tirar a maquiagem muitas vezes diante de Deus. Precisamos ser transparentes diante de Deus. Precisamos esboçar como de fato está a nossa alma, porque às vezes nós queremos de alguma maneira disfarçar até mesmo diante de Deus. Nós queremos fingir que o problema não existe. Nós queremos tratar como se a dor não fosse uma realidade. E tu queres enganar a quem? Deus te conhece. Jeremias abre a sua alma, abre o seu coração e ele diz para Deus: eu estou angustiado, a minha alma está gritando. Eu acredito que vem a calhar aquilo que disse Davi no Salmo 51, verso de número 17: é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus não é indiferente às nossas dores, às nossas agruras, aos nossos sofrimentos, às nossas mazelas, às nossas feridas, às nossas intempéries. Deus não é indiferente. Ele quer te ouvir. Ele quer nos ouvir. Jeremias, ele coloca diante de Deus e ele diz: Deus, é assim que eu estou. É assim que está a minha alma. Se tu olhares o versículo de número 1, olha o que ele diz: eu sou aquele homem que viu a aflição. Verso 7, ele intensifica e diz: é como se o Senhor tivesse me cercado com uma sebe. É como se Deus tivesse colocado uma cerca ao meu derredor e colocasse-me em uma situação de trincheira. Eu não vejo saída. Como se não pudesse piorar, no verso 12 ele diz: ele armou seu arco e colocou e me pôs como alvo a flecha. Eu estou me sentindo como se Deus estivesse me colocado em uma parede, entesou seu arco, está disparando contra mim. É assim que eu estou me sentindo. Tem mais, no verso 16 ele disse: ele quebrou com cascalho os meus dentes. Imagina a cena de alguém que está mastigando pedra. É assim que Jeremias estava se sentindo. Eu estou vivendo o pior momento da minha vida, disse Jeremias. Às vezes nós passamos por isso. Noite escura da alma, momentos de dor, angústia e tristeza, situações de perdas, de dores, de aflições, de intempéries. Essas situações vêm e muitas vezes elas surgem de maneira abrupta e inesperada. Você não marca na sua agenda, você não se programa. Afinal de contas, no dia 31 de dezembro, você não chegou na agenda e disse: no mês de março eu enfrentarei a pior crise da minha vida. Você não fez isso. Você não se preparou para estas situações, mas às vezes elas vêm. E quando elas surgem para solapar a nossa fé, solapar a nossa esperança, tirar-nos, descentralizar-nos. E se tu perceberes o verso 18, Jeremias disse: olha, então disse eu, já pereceu a minha força. Deus, basta, eu não tenho força, eu me rendo. E tem mais, eu também não tenho esperança. Senhor, eu perdi a esperança. É nesse contexto, queridos, que parece que uma luz brilha no fim do túnel. É quando parece que tudo está perdido, que há um renovo na alma e no coração de Jeremias. É quando ele olha e já está prestes a desistir, que a mão de Deus vem sobre ele, trazendo a nova realidade.
E eu quero dizer, dentre tantas coisas aqui, para pessoas que entraram por essas portas e disseram: Deus, eu não aguento, eu não suporto, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou retroceder. A dor é grande, a crise é grande, a dificuldade é grande, ninguém me vê, ninguém me contempla, ninguém me percebe, mas no escuro do meu quarto, no recôndito do meu ser, a minha alma grita, chora, se desespera. Mas eu quero te dizer que nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou renovar a tua esperança. Não, eu vou dizer de novo isso aqui para você. Deus te trouxe aqui para te dizer: hoje é noite de renovar a tua esperança. Segunda coisa que eu destaco é exatamente o renovo dessa esperança. Verso 21 ao 23. Olha o que diz na sua Bíblia: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 23, a parte A: novas são a cada manhã. Percebam uma coisa: parece que toda a tensão que foi expressa dos versos 1 ao 18 vai ficando para trás. Existe uma mudança de perspectiva em Jeremias diante das realidades que ele permite vir ao seu coração. Aquilo que ocupa a tua alma te domina e determina o teu posicionamento na vida. Aquilo que reside em contraguarida dentro de você é determinante para a maneira como você vai reagir diante do caos. Diga o que ocupa a tua alma e eu te direi qual será o teu próximo passo. Jeremias, ele ora e ele consegue desligar-se dessas realidades e ele espera diante de Deus, e nessa quietude vem a mudança. Olhe para o seu irmão e diga isso: fique quieto. Diga assim: aquiete-se, porque é na quietude que virá a mudança. Jeremias, ele diz: eu quero trazer a memória. O trazer a memória aqui traz o sentido de fazer voltar. Eu vou resgatar. Eu vou reivindicar, eu vou trazer para perto apenas aquilo que me dá esperança. O que é esperança? Uma expectativa otimista quanto ao amanhã. É ver uma possibilidade em meio ao caos. É encontrar uma saída em becos sem saída. Diante de muralha é você ver uma escapatória. Isso é esperança. Jeremias está dizendo: eu só vou permitir dominar a minha alma, encontrar guarida no meu ser, tomar conta do meu íntimo, do meu intro, aquilo que promove esperança dentro de mim. Mas, queridos, o que pode trazer-nos esperança no dia mau? O que pode renovar o nosso vigor quando a dificuldade bate na porta? Como você pode levantar-se, assistir um jornal e ver o mundo pegando fogo e você ainda dizer: eu acredito que as coisas irão tomar proporções diferentes. Este não é o fim, este não é o quadro final, existirá uma nova realidade. O que pode te fazer ver esse mundo com esperança? Jeremias nos ensina uma coisa. Primeiro lugar, ele diz: as misericórdias do Senhor. O que pode promover esperança no coração do crente no dia do caos? Entender que Deus é um Deus misericordioso. Tu não serves a um Deus apático, a um Deus indiferente, a um Deus alheio, a um Deus cujo coração é petrificado. Tu não serves ao Deus do deísmo aberto, que criou o mundo, deu corda e deixou o mundo andar. A Deus dará. Tu serves a um Deus que se envolve com essa criação. Tu serves a um Deus que não apenas criou, mas Ele coordena e sustenta a criação. Há um Deus que interfere, age e trabalha segundo lhe apraz.
Então Jeremias ele traz à tona e ele diz: as misericórdias do Senhor, ou seja, a sua aliança de misericórdia ou a sua ação benéfica em seu nome, em favor do seu povo, é isso que me dá esperança. O John MacArthur ele diz que a palavra misericórdia, que aparece pelo menos 250 vezes no Antigo Testamento, refere-se ao amor gracioso de Deus. Entender que Deus ama-nos de maneira graciosa, isso dá esperança. Relembrar da misericórdia é relembrar dos termos que são sinônimos: a graça, o favor, a bondade, a compaixão. Por que nós podemos ter esperança quanto ao amanhã? Porque o teu Deus, Ele não é um Deus indiferente, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de compaixão, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de cuidado, Ele é um Deus de auxílio, Ele é um Deus de ajuda, Ele é um Deus que age, que trabalha, que intervém, que interfere, que estende as mãos. Eu e você podemos acreditar nisso aqui. 3 coisas que ele destaca sobre a misericórdia que fortalece a nossa esperança. A primeira delas, ele faz questão de dizer que as misericórdias do Senhor, verso 22, são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas são exatamente a razão pela qual nós ainda estamos vivos. Perceba, Jeremias estava diante do caos, mas estava respirando. Jeremias estava diante do caos, mas ainda havia sangue na veia, coração pulsando, ainda havia possibilidade de mudança. Sabe por que Jeremias ainda estava de pé? Não porque ele é bom, não porque ele é o melhor, não porque ele é o mais preparado, mais capacitado, mais hábil, mas porque a misericórdia do Senhor está sobre a vida dele. A misericórdia de Deus, queridos, aponta para aquilo, ou quando Deus nos dá, não nos dá aquilo que nós merecemos, é uma expressão da sua misericórdia. Quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece, é graça. Então Jeremias está dizendo: nós somos maus, nós somos ímpios, nós somos perversos, nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, nós transgredimos, nós merecíamos ser de um todo destruídos, mas Deus ainda nos deixou de pé. Foi para o cativeiro, mas está de pé. Perdeu a cidade, mas está de pé. Foi destruído o templo, mas está de pé. Então, se Deus ainda nos deixou de pé, é porque as misericórdias dele ainda estão sobre a nossa vida. É isso que justifica. Porque você ainda está aqui, mesmo não sendo o mais justo de todos os homens. Porque as misericórdias do Senhor têm te sustentado. Se não fosse a misericórdia de Deus, quando nós chegássemos aqui, nós seríamos fulminados vivos na presença de Deus. Mas a misericórdia de Deus é o que nos sustenta. As misericórdias do Senhor é o que nos mantém. As misericórdias do Senhor é o que nos segura. Segundo lugar, ele, além de mostrar que essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, a misericórdia de Deus, ela também não tem fim. Diga assim: as misericórdias de Deus não têm fim. As misericórdias de Deus não podem ser medidas, nem tampouco dimensionadas de maneira numérica. As misericórdias do Senhor não estão restritas a um dia da semana. Hoje é o culto da misericórdia, não. As misericórdias do Senhor não limitam-se aos dias que você ora muito. Não estão detidas ou limitadas àquele período que você está com muito fervor na sua alma. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Mesmo em face à transgressão, mesmo em face aos erros, mesmo em consequência do juízo, mas Deus estava disposto a recomeçar com aqueles que se arrependem. Deus estava disposto a estender as suas mãos sobre aquele povo. Eles erraram, eles falharam, eles transgrediram, eles deram as costas para Deus, mas assim como é ilustrado no livro de Oséias, que Oséias foi traído e Deus disse: vai lá de novo, pega essa mulher, ela te traiu, mas recebe-a de volta. Assim eu estou disposto a fazer com Israel. Eles endureceram
endureceram a cerviz, eles deram as costas para mim, eles foram indiferentes com a minha palavra, mas as minhas misericórdias de Deus, elas não têm fim. A minha mão ainda está estendida. Eu quero um relacionamento próximo, íntimo e verdadeiro com essa nação. Se você acredita nisso, levante a mão e dê um glória a Deus. Terceira característica da misericórdia é que essas mesmas misericórdias, que em síntese é a causa de não sermos consumidos, não tem fim. Terceiro lugar, essas misericórdias se renovam a cada manhã. É verdade que Jesus disse: basta cada dia o seu mal. É verdade que Jesus disse: não andeis inquietos com coisa alguma, pelo que haveis de comer, beber ou vestir. E lá para as tantas ele disse: olha, se inquiete apenas com os males que se manifestarão no cotidiano. Todos os dias haverá na sua existência males que apresentarão a sua carranca. Os males virão de maneira contínua. Mas eu tenho uma notícia para você: da mesma maneira que os males se revelarão, a misericórdia do Senhor se renovará. Amanhã um novo mal apresentará as carrancas diante de vocês, mas amanhã de manhã a misericórdia do Senhor vai renovar sobre a sua vida. Assim como se fosse uma brisa suave, assim como se fosse literalmente uma chuva de Deus, um orvalho que durante a noite cai sobre a terra seca, assim é a misericórdia do Senhor. Elas se renovam a cada manhã, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias de ontem, elas não serão necessárias para hoje, porque hoje Deus tem misericórdia sendo renovada sobre a nossa vida. Oh queridos, isso é maravilhoso, porque às vezes nós erramos, falhamos, transgredimos, às vezes nós escoceamos contra os princípios e valores de Deus, é verdade, mas mesmo assim Deus ainda te dá oportunidades. Olha só, você poderia estar em qualquer lugar, Deus poderia ter colocado outro no seu lugar, Deus poderia ter tirado você daí, mas as misericórdias de Deus se renovaram sobre a sua vida. Deus poderia ter dito: eu não quero mais nada com você, mas mesmo assim, falho, fraco, limitado, pequeno, diminuto, debaixo, as misericórdias de Deus se renovam. E isso é motivo para você se alegrar, isso é motivo para você regozijar, isso é motivo para você engrandecer a Deus, porque o Deus de misericórdia, o Deus que coloca o coração na miséria do homem, Ele estendeu as mãos sobre a sua vida e Ele te disse: eu não te deixo, eu não te largo, eu não te solto. E por mais que você tenha errado, as minhas mãos de Deus estão sobre a sua vida. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus nessa noite? Só quem é alvo da misericórdia de Deus. Aproveite esse momento e dê uma melhor glória a Ele, a esse Deus de misericórdia. Isso dá esperança. Isso faz-nos olhar para o amanhã e dizer: eu creio que o amanhã será diferente. Eu estou vivendo o pior momento da minha vida, mas eu sei que o meu Deus é misericordioso. Eu sei que o meu Deus, Ele tem renovado a sua misericórdia sobre a minha vida. Eu sei que as misericórdias de Deus não têm fim. Ele é um Deus que tem manifestado-se ao nosso favor. Por isso, em nome de Jesus, olhe para o amanhã de cabeça erguida. Olhe para o amanhã compreendendo que esse Deus é um Deus que, por mais que o percurso seja difícil, Ele não perdeu o controle dessa caminhada. Ele continua assentado
sentado no volante, guiando a tua vida, guiando a tua história, guiando-te por todos os caminhos. A tua vida não é resultado do acaso. Deus é quem está conduzindo, Deus é quem está guiando, Deus é quem está levando. Então a cada dia que você possa viver nessa dimensão da misericórdia. Querido, se eu estou aqui é porque a misericórdia de Deus me alcançou. Se você pode levantar a mão para adorar é porque a misericórdia de Deus te alcançou. Se você pode abrir os lábios para engrandecer é porque as misericórdias de Deus te alcançou. Se você pode se reunir como igreja, Tacielito, para dizer que Deus é grande, é maravilhoso, é poderoso, é digno, é excelso, é soberano, é porque as misericórdias de Deus te alcançaram. Eu não sei se tu não te lembras quantas situações que foram preparadas, engendradas no inferno para trazer dores, mas aí veio a mão de Deus sobre a sua vida. Aí veio o Senhor, quebrou as cadeias e te disse: a minha misericórdia está sobre a sua vida. Se você pode, abre a tua boca e dê um glória a Deus. Se nós nos assentássemos à mesa com Jeremias e perguntássemos a ele: Jeremias, o que te dá esperança? Ele responderia: saber que o meu Deus é um Deus misericordioso. Segundo lugar, Jeremias também foca na fidelidade. Tire os olhos dos escombros e foque na fidelidade de Deus. Tire os olhos dos escombros, tire os olhos dos entulhos, tire os olhos dos muros derribados e olhe para a fidelidade de Deus. Olha o que ele diz no verso de número 23, a parte B. Grande é a tua fidelidade. Repita isso comigo: grande, mais forte, grande é a tua fidelidade. Saber que Deus é fiel dá esperança no coração da igreja. Esse é o segundo pilar da esperança. A fidelidade, ela é literalmente uma continuidade dessa misericórdia. A misericórdia se renova porque Deus é fiel. Deus não nos consome e demonstra misericórdia porque Ele é fiel. Agora tem uma coisa: a fidelidade não é algo extrínseco, fora de Deus. A fidelidade é algo que Deus é na sua essência. Deus não é fiel porque Ele tem atos de fidelidade. Deus é fiel na sua essência. Wayne Grudem, ele diz assim: a fidelidade de Deus implica que Ele fará aquilo que Ele diz e cumprirá aquilo que Ele prometeu. A fidelidade de Deus é expressa em Números 23:19, quando diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não se confirmaria. Eu recebi uma ordem para abençoar e por isso não posso revogar. A fidelidade de Deus é expressa exatamente nisso. Aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele reverbera, aquilo que Ele pronuncia, Ele cumpre na íntegra. O homem tem amnésia, o homem esquece, o homem coloca debaixo do tapete, mas Deus não. Aquilo que Ele disse, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele proferiu, aquilo que Ele pronunciou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Foi Ele que disse ao próprio Jeremias, no capítulo 1, versículo 12: eu velo para cumprir com a minha palavra. A palavra de Deus é sustentada no seu caráter. Por isso você pode olhar para o amanhã com esperança. Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 do verso 13, ele diz: ainda que sejamos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel. Por que ele permanece fiel? Porque ele não pode negar a si mesmo. Na sua essência, ele é fiel. Na sua essência, ele é fidedigno. Na sua essência, ele falou e ele cumpre.
Ele assegura, descansa a tua alma. Entenda que a nossa vida, assim como a vida de Israel, está debaixo de uma palavra, está debaixo de uma promessa. E aquele que prometeu-nos é fiel, aquele que prometeu-nos não muda, aquele que estendeu as mãos e empenhou a sua palavra, ele não volta atrás. É por isso que você pode esperar no amanhã de maneira otimista. A esperança de Jeremias, ela é renovada quando ele coloca o óculos da misericórdia e da fidelidade de Deus. Começa a olhar para a vida sob o prisma da fidelidade e da misericórdia. Ele diz: é impossível alguém crer que Deus é misericordioso e fiel e andar de cabeça baixa nessa terra. É impossível alguém ver-se ilhado ou em situações sem saída. Se ele olhar para Deus e para a sua fidelidade, ele vai levantar a cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima. Ele vai erguer-se, ele vai levantar-se, ele vai se colocar de pé. E Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: coloque os óculos da minha fidelidade e da minha misericórdia. Olhe para a direção certa, olhe na direção correta, olhe para Deus, tira os olhos dos escombros, tira os olhos do cenário, da realidade, porque ela tem tentado solapar a tua fé, te afundar nesse mar de dor, de angústia e de aflição. Deus é fiel. Se você acredita nisso, levante as duas mãos para cima, abre a tua boca e dá um glória a Deus nessa noite. Quarta coisa que eu destaco: como Jeremias passou de desespero atroz para uma esperança vívida. Quarto lugar, Jeremias encontrou satisfação em Deus. Versículo 24, olha o que ele diz: a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Jeremias: mas te roubaram Jerusalém, verdade, mas não me tiraram Deus. Jeremias: roubaram-te a terra, verdade, mas não tiraram o dono da terra. Jeremias: arrancaram de ti as posses, verdade, mas não arrancaram aquele que é dono do ouro e da prata. Jeremias: tiraram-te daquilo que era um cenário de tranquilidade. Você não tem templo para adorar, verdade, mas o meu Deus não está limitado a quatro paredes. Ele é a minha porção, Ele é a minha propriedade, Ele é a minha terra. Jeremias está dizendo-nos a mesma coisa que disse o salmista no Salmos 23, verso 1: o Senhor meu pastor não me faltará. O Senhor meu pastor não me faltará. Pode faltar tudo, mas Deus, na condição de pastor, está comigo. E se Ele está conosco, Ele supre, Ele sustenta, Ele mantém, Ele guarda, Ele protege. Se você tem Deus, você tem tudo. Como eu posso ter esperança? Encontrando satisfação em Deus. Qualquer satisfação, escute isso, qualquer satisfação promovida por coisas extras, ela vai precisar de uma dose maior de coisas extras para que você encontre esse êxtase de satisfação. Como assim, pastor? Quem encontra satisfação em bens e posses, ele precisa viver como uma sanguessuga, dá e dá, porque o seu coração sempre estará insatisfeito. Quem procura satisfação em relacionamentos, ele vai viver de relacionamento a relacionamento, procurando satisfação, mas nunca vai satisfazer. Mas quem encontra satisfação em Deus, essas outras coisas servem para florir a nossa existência e a nossa vida. É Deus que preenche, é Deus que completa, é Deus que toma conta da nossa alma. Se você tem Deus, você tem tudo. É exatamente ter a Deus que dá sentido para as outras coisas. Lembre que lá no Antigo Testamento, de todas as tribos de Israel, apenas os levitas não tinham posse da terra. Apenas os levitas, todos tinham posse. Judá tinha posse, Benjamim tinha posse, todos os demais. Todavia, a tribo de Levi não tinha posse. E não tinha posse por uma simples razão, porque Deus disse: eu serei a sua herança. Vocês não terão posse porque vocês me terão. Vocês não precisarão de posse porque eu vou completar vocês.
eu vou preencher vocês. Porque é que às vezes vivemos inquietos, desesperançosos, atribulados, aflitos, e aquilo que aflige é exatamente coisas extras. Mas se eu encontro satisfação em Deus, eu posso dizer o que disse Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o que Paulo está dizendo: eu sei passar por aflições, eu sei estar na bonança, eu sei estar nos montes, no vale, períodos bons, períodos difíceis, períodos de tribulações. Eu posso passar por todas essas coisas, porque é Deus que me fortalece, é Deus que me completa, é Deus que me enche, é Deus que me preenche, é Deus que me domina. É Deus, em nome de Jesus, que você encontre satisfação na presença dEle. Quantos aqui podem adorar esse Deus nessa noite? Eu convido você a abrir a sua boca por 10 segundos e glorificar a Deus nessa noite. Só aqueles que querem mais de Deus, mais da presença, ser mais cheio, ser mais dominado, ser mais tomado, ser mais preenchido, Ele é a tua herança. Olha o que o salmista disse no Salmo 73, verso 26. O meu corpo e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Meu coração e meu corpo desfalecem, mas Deus é como se fosse um castelo que eu vou me refugiar e os inimigos não conseguem me assaltar e me afligir. Ele é a minha herança quando me roubarem. Querido, Jó disse exatamente isso. A mulher de Jó olhou para ele depois que ele perdeu filhos, perdeu bens, perdeu status, perdeu propriedades. A mulher disse: você deve amaldiçoar a Deus e morrer. Ele disse: tu falas como uma louca, poderíamos receber o bem, não o mal. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Roubaram tudo de Jó, mas não conseguiram tirar Deus de Jó. Diante disso, Jeremias só poderia dizer, verso 24: portanto, nele esperarei. Portanto, eu tenho esperança quanto ao amanhã. Queridos, quando nós consideramos a história da salvação, levando em consideração aquilo que foi exposto, nós observamos que a mensagem que Jeremias vivenciou, ela pode ser relacionada com a vida de Cristo de diversas maneiras. A primeira delas é que Cristo, ele é frequentemente personificado ou expressado ou manifesto como sendo a personificação do amor divino e da sua misericórdia. Se a misericórdia de Deus dava esperança para Jeremias, olhar para Cristo é a expressão máxima de misericórdia de Deus ao nosso favor. Nós merecíamos a condenação e a morte, nós merecíamos o ostracismo e o distanciamento de Deus, mas Ele foi misericordioso e enviou o seu Filho Jesus Cristo. Quando nós olhamos Jeremias tendo esperança diante da misericórdia de Deus, nós podemos ainda muito mais. Quando faltar-nos força, quando der vontade de parar e desistir, quando gritarmos pela madrugada, abra a janela e olhe para o Monte Caveira. Abra os seus olhos e olhe para a cruz. Olhe para aquele que estava pendurado na cruz, o Cordeiro de Deus. Ao olhar para ele, você perceberá a manifestação máxima da misericórdia de Deus. Isso te fará levantar a cabeça, erguer-se e dizer: verdade, Deus, eu não merecia. Ao contrário, eu merecia a ira de Deus, eu merecia o castigo de Deus, eu merecia sofrimentos maiores do que a nação de Israel, mas Cristo Jesus é a personificação da misericórdia de Deus. Segundo lugar, da mesma maneira, Cristo é a expressão máxima da fidelidade de Deus. Como assim, pastor? Simples. Quando o homem cai lá no Éden, a Bíblia faz questão de dizer que Deus chama Adão e Eva e faz uma promessa para Adão e disse que para Eva, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente.
Essa promessa perpassa todo o Antigo Testamento. A nação de Israel é perseguida, é levada para o cativeiro, sofre angústias e desespero, mas ninguém consegue parar a nação de Israel. Tentam matar, tentam afligir, tentam extirpar, tentam extingui-la, mas não consegue, porque tem uma promessa de Deus sobre aquela nação. Através daquele povo nasceria aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Um que é maior do que Jeremias, um que é maior do que Isaías, um que é maior do que Abraão, Isaac, Jacó e seus pares. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Então quando você olha para Ele, você vê, Deus é fiel. A fidelidade de Deus foi manifesta sobre Cristo Jesus. Isso é motivo para você se alegrar na presença de Deus. Eu encerro com aquilo que disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1 e no verso 3. Ele disse: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária, extravagante misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Diga assim: Deus, diga Deus, diga Deus nos regenerou. Diga assim: para uma viva esperança. Sabe o que é isso, queridos? A esperança da igreja, ela não é um assentimento intelectual. Não, estou sentindo esperança. Deixei de sentir esperança. Não, a esperança da igreja é uma pessoa. E Pedro disse: viva esperança. Os maiores homens que passaram nessa terra, a sua vida pode ser resumida em uma frase na lápide dos seus sepulcros. Mas esse aqui, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele vive pelos séculos dos séculos. Ele disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho poder e autoridade sobre todas as coisas. Aquilo que te aflige não aflige o teu Deus. Aquilo que tira o teu controle não tira o controle de Deus. O trono não se abala quando abalado está o nosso coração. Ele continua reinando sobre todas as coisas. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Eu vou dizer isso aqui até você entender. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Se você se alegra, levante a sua mão e adore a Deus nessa noite. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Vai ficando de pé adorando a Deus nessa noite. Mas se alegra porque Deus está vivo. Mas se alegra porque Jesus está vivo. Oh! Segura na mão do teu irmão. Eu vou deixar você adorar o seu Deus da sua maneira. Eu não permito você sair daqui de cabeça baixa nessa noite. Um dia após uma noite toda desesperado, com medo das águas, das ondas, Jesus Cristo veio andando por sobre elas. Era como se Ele dissesse: aquilo que aflige vocês está debaixo dos meus pés. Eu posso ter esperança. Não há causas perdidas aqui no nosso meio. Nós estamos em um ambiente de milagres e sobrenatural. Quem dá a última palavra na sua vida não é o homem, não é a medicina, não são os teus amigos, não é ninguém, é Deus. Então há esperança para a tua vida. O teu filho que tem tirado o teu sono, eu te digo, há esperança para ele. O teu casamento que está se destruindo, Deus está te dizendo: ainda há esperança. A tua vida, a tua espiritualidade, o teu relacionamento, você tem dito: Deus, eu não aguento. E Deus está dizendo: ainda há esperança. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado.
Comece a orar. Abre a tua boca. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Comece a orar. Fecha teus olhos, meu filho. Comece a clamar a Deus nessa noite. Comece a rogar a Deus nessa noite. Peça para que Ele visite o teu irmão com a graça dEle. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Eu quero ouvir você orando nessa noite. Abre os teus lábios, meu filho. Vai clamando a Deus nessa noite. E enquanto você ora, que a presença de Deus te visite. Enquanto você ora, que a mão poderosa de Deus que está estendida sobre você, Ele quebre todas as cadeias nesta noite. Todos os grilhões sejam quebrados. Levanta a cabeça, Jeremias. Tira os olhos dos escombros. Tira os olhos dos escombros. Veja que existe alguém que reina. Existe alguém que governa. Existe alguém que é soberano. Existe um Deus que é digno de ser adorado. Oh!